Bom, a Danúbia estava conversando com a gente, direto de São Paulo, sobre esta pequena redução no preço dos combustíveis. A gente vai seguir falando sobre este assunto. O presidente Bolsonaro vetou um trecho de um projeto de lei que autorizava a venda direta de etanol para os postos de combustíveis pelas cooperativas. A medida, que vem de uma tentativa do governo de diminuir o preço dos combustíveis, foi editada pelo próprio presidente, agora em agosto de 2021, como nós dissemos, para permitir a venda direta aos postos por produtores e importadores. Isso, em tese, diminuiria a presença ou diminuiria o tamanho da cadeia do álcool desde a produção até o posto, tirando do jogo os distribuidores, por exemplo, mas a coisa não andou como o esperado, porque o texto foi ampliado pelo Congresso para incluir as cooperativas. Apesar do veto, o presidente Bolsonaro sancionou outros trechos da proposta, que agora vira lei. Um dos pontos sancionados autoriza a revenda varejista de gasolina e etanol fora do estabelecimento autorizado, desde que no limite do município onde fica o revendedor. Então a gente vai tentar entender um pouco melhor como esse mercado vai funcionar a partir dessas alterações e especialmente qual é o impacto para o consumidor. Vamos conversar com o coordenador do curso de Economia da FAAP, Paulo Dutra Constantin. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Rafael. Agradeço, né? Você pode ter percebido já, estou com bastante sol, estou próximo a São Paulo, estou em Santos e amanheceu aqui um pouco nublado, mas agora fez sol. Essas medidas, né, de venda direta de combustível, eu já comentei um tempo atrás com vocês que não veria vantagem, né, de forma direta, dessa venda direta para o consumidor, porque tem uma questão de escala de produção, escala de venda. E com essa escala de produção, escala de venda muito menor, não teria um impacto na redução do preço do combustível. Tá? Então, agora vem, né, com essas mudanças que ocorreram, que o Congresso colocou a possibilidade das cooperativas para vender diretamente e que o presidente vetou, né? Mas vetou e sejamos assim, bem coerentes. Por que ele vetou? Qual foi a justificativa que o Planalto colocou? Primeiro, né, que as cooperativas, na venda das cooperativas, no total das vendas, na receita, não incidem dois tributos, o PIS e o COFINS. Tá? Então, ele abriria mão de receita, sem gerar, do outro lado, uma fonte alternativa de arrecadação para o orçamento público. Então, isso é plenamente coerente e está defendendo agora a lei de responsabilidade fiscal. A gente discutiu muito ano passado, né, essa questão do governo desconsiderar a lei de responsabilidade fiscal, que foi votado, o auxílio emergencial, a PEC dos precatórios, tudo isso, mas agora, né, ele achou que vale a pena. E a gente também tem, né, se colocássemos as cooperativas, a possibilidade de colocar uma concorrência desleal dentro do setor. Porque vai competir com as usinas que pagam esses tributos. Tá? Então, ficaria algo desajustado, ficaria uma competição desleal. E teria um grande incentivo a todas as usinas se tornarem cooperativas. E, com isso, diminuir ainda mais a arrecadação. Então, eu criaria uma distorção muito grande no setor. Então, essa é a lógica, é a justificativa perfeitamente coerente. Do outro lado, o que a gente vê? Quem serão os maiores beneficiados, né, com esse veto? São as capitais do Nordeste. Por quê? São os produtores locais nordestinos vendendo diretamente para os seus centros consumidores, que são mais próximos, então tem um custo menor. Então, eles ganham com isso. Do outro lado também, os consumidores nordestinos ganham com isso. Tá? Absolutamente nada contra o Nordeste. Mas o que a gente pode imaginar que tenha uma relação com essa questão? A
baixa, tá, possibilidade de votos do presidente Bolsonaro naquela região. Então, eu agrado aquela região, tá, com uma redução no preço dos combustíveis, tem o ganho dos usineiros, tem a redução do preço do etanol para os consumidores do Nordeste. Então, beneficia, traz um ganho político para o presidente Bolsonaro e não mexe em absolutamente nada no orçamento público. Então, é isso o que eu consigo interpretar a respeito, né, dessa sanção com veto, né, na venda direta de etanol para os revendedores. Agora, como, né, eu comentei com vocês alguns meses atrás, né, a respeito do preço do etanol, o que acontece? Como eu vou vender para o varejo, mesmo reduzindo a cadeia de produção, tá, eu tenho um custo de transporte, que é a questão da escala, muito grande. Então, com isso, não se reflete, exceto se eu tenho um custo muito baixo e um custo também, um custo de produção muito baixo e um custo de transporte muito baixo, né, nessa cadeia, é que eu vou ter um mínimo de redução aí no preço do etanol. Mas basicamente isso. No caso, né, dos estados do centro-sul do país e centro-oeste, eu não vejo grandes vantagens com relação a essa redução, ou possível redução no preço do etanol. Nós conversamos com o coordenador do curso de Economia da FAAP, Paulo Dutra Constantino, nos ajudando a entender um pouco melhor esse mercado de combustíveis depois das sanções, dos vetos feitos pelo presidente Jair Bolsonaro ao projeto. Professor, um abraço, bom dia, bom sol aí em Santos e até a próxima, hein? Obrigado. Um bom dia.